Torcedor corintiano, você que acompanha aqui a Rádio Coringão, já tá se acostumando a me ver aqui fazer as análises pós-jogo, nosso quadro Análise Fiel, e jogos de brasileiro, vir aqui lamentar. Corinthians repete um bom jogo, Corinthians foi para um jogo muito difícil. Um jogo contra o até então vice-líder do Campeonato Brasileiro, que um torcedor pode virar e falar assim, mas é o Fortaleza. É o Fortaleza que hoje tá melhor estruturado que o Corinthians, mais organizado que o Corinthians e que tem um bom time e principalmente um excelente técnico. Técnico esse que inclusive o Corinthians tentou tirar do Fortaleza e não conseguiu. E outros times grandes também tentaram contratar o Vojvoda e não conseguiram. Então, tempo de trabalho, é um trabalho consistente e o Fortaleza tá muito bem. E aí era um jogo difícil pro Corinthians. O Corinthians vai ali enfrentar o Fortaleza. O Ramon Dias continua com o esquema de 3 zagueiros, uma escalação que pra mim foi boa, era o que tinha. Eu talvez não entraria com o Pedro Raul, porque é aquele negócio, né? O Pedro Raul não conseguiu engatar no Corinthians. Tudo bem, aí o torcedor pode falar assim, mas ele não tem sequência. Mas como é que você vai dar sequência para um atacante que não consegue fazer um jogo bom? Ele fez o jogo bom que ele fez foi o primeiro contra o Red Bull Bragantino no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, mas perdeu o gol também. Perdeu chances claríssimas de gol. Então é muito pouco e o Corinthians precisa de gol. Então eu não colocaria ele, colocaria o Giovani, mas enfim, sai uma boa escalação. O Corinthians se portou bem, foi um jogo, primeiro tempo, bem morno. O Corinthians não jogou mal, jogou bem taticamente, mas não foi incisivo, não criou situações, até porque o jogador mais incisivo que o Corinthians teria é o Thales Magno, mas com 6 minutos de primeiro tempo, o Thales Magno caiu de mau jeito numa disputa de bola, deslocou o joelho, deslocou o ombro e os médicos entraram, não conseguiram ali no primeiro momento colocar o ombro dele de novo no lugar, aí demora um pouquinho, pedem a substituição, ele sai, o Ramon Dias coloca o Igor Coronado para jogar, que aí muda totalmente a característica do jogo, porque o Igor Coronado é um jogador que fica mais com a bola, mais de troca, né? De criar as situações ali em triangulações, e o Thales um jogador mais incisivo. E aí depois de uns 10 minutos, eu acho, aparece uma cena do Ramon conversando com o Thales, que o Thales volta pro campo, mas no banco de reserva, e vai ali falar com o Ramon, e meio que assim, eu acho que o Ramon falou, mas por que a gente não esperou então, já que iam conseguir colocar o seu ombro no lugar? Mas também não daria pra saber, né, gente? Não dava pra saber. Foi o que foi, Thales saiu. E o Corinthians fez um bom primeiro tempo. E a chance mais clara que teve no primeiro tempo foi do Corinthians. Que o Pedro Raul perdeu. E aí o torcedor acho que não aguenta mais, né? Ver o time jogar, ver o time criar e não fazer gols. E o Corinthians precisa de gols. O Corinthians precisa ganhar jogos. Aí o Corinthians vai pro segundo tempo, aquela sensação de que se apertar, se caprichar na última bola, vai conseguir ganhar. Dá pra ganhar do Fortaleza. É um jogo difícil, mas o Corinthians está jogando bem, o Corinthians está conseguindo competir, o Corinthians é um time diferente do que a gente vinha vendo ao longo da temporada. O Corinthians melhorou taticamente, tá conseguindo, sabe, disputar o jogo, mas não faz gol. E aí o Ramon vem pro segundo tempo assim, gente, vamos ganhar esse jogo, vamos pra cima porque a gente precisa do resultado. Ele desfaz a linha de 3 zagueiros, troca o Rian pelo Romero, o Félix Torres pelo Ranieri, o Pedro Raul pelo Yuri Alberto, já fez 3. De saída, assim, pra começar o segundo tempo, já trocou 3 jogadores e mostrou assim, vai pra frente, time, pra jogar. O Yuri Alberto, ele é diferente as características dele do Pedro Raul. O Pedro Raul é mais estático, né? Não participa tanto, tenta fazer aquele pivô, segurar a bola para alguém vir e fazer um 2 com ele. O Yuri Alberto não, o Yuri Alberto tem mais mobilidade, ele se mexe, ele dá trabalho ali pros zagueiros, ele se movimenta muito bem, ele tem velocidade, tem um arranque, e numa dessas ele recebeu uma bola de frente pro gol. De frente. E aí ele pensa demais, porque pra mim, ele
atrasou o chute. E aí ele se embananou lá, caiu, ficou pedindo pênalti, mas era pra ele ter chutado antes. Então essa tomada de decisão na hora ali, tá de cara pro gol, não consegue. Ele teve outras chances, bateu uma bola ali prensada, que acabou indo pra fora, passou perto também, mas talvez ali se ele tivesse dado um corte, conseguiria ter mais clareza ali, o campo mais aberto ali, a visão pra ele chutar. Fato é que o Corinthians criou, não fez. O Fortaleza teve uma chance, acho que o Hugo tinha feito já uma boa defesa, se eu não me engano, e aí teve um pênalti que o juiz deu em campo, o VAR, ainda bem, né, chamou ele, demorou, mas chamou ele demorou também para analisar as imagens que estavam muito claras, mas enfim, cancelou o pênalti, tirou o cartão amarelo que ele tinha dado pro Kaká, e aí o Fortaleza foi lá e numa bobeada, ninguém conseguiu cortar uma bola ali na área, e é isso, né, se a bola fica lá passa por todo mundo na área, se tem alguém que empurra pra dentro do gol, e aí o Pikachu fez. O que o Corinthians não faz, os adversários fazem. Porque é assim, tem uma chance, ou quando o Hugo não defende, o cara consegue fazer o gol. E o Corinthians não consegue fazer isso, não consegue ser efetivo, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Então, foi um jogo bom do Corinthians. Eu não posso vir aqui falar que o Corinthians jogou mal. Só que o Corinthians tem que ganhar. Porque a gente já fala disso há muito tempo. Não adianta o Corinthians jogar bem e não fazer o resultado. Não é melhor agora pro Fortaleza, que se viu dominado pelo adversário jogando dentro de casa, diante de 50 mil torcedores, mas que na chance que teve fez o gol e assumiu a liderança do Brasileiro? Ninguém vai falar que o Fortaleza jogou mal. Agora do Corinthians, vai falar? Ou vai falar, Corinthians jogou bem de novo, mas não foi efetivo. E ninguém vai ficar falando que o Fortaleza jogou mal, porque o Fortaleza ganhou o jogo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, a situação do Corinthians é muito difícil, né, torcedor? Não acho que tá já sacramentado o rebaixamento do Corinthians, mas acho sim que vai ser daqui até o final, haja coração. Bem esse negócio, assim. Vamos sofrer até o final, a não ser que o Corinthians emplaque aí 4, 5 vitórias e os times lá de baixo não tropecem, mas não dá. Apesar de ter esperança porque o Corinthians tá jogando bem, não sei o que acontece com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, acho que tá pesando demais essa disputa contra o rebaixamento para esses jogadores, mas eles que estão lá vão ter que tirar força da onde não tem para tirar o Corinthians dessa situação. O Corinthians volta a campo na quinta-feira contra o Juventude, aí vira a chavinha, vai pro mata-mata da Copa do Brasil, primeiro jogo, vai enfrentar o Juventude fora de casa e a gente transmite aqui esse jogo, então você acompanha aqui na Rádio Coringão. E por hora é isso, né, torcedor? Vamos torcer por um bom jogo na quinta-feira, mas principalmente pro Corinthians se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque tá ficando cada vez mais difícil essa situação. Vai, Corinthians! Boa semana, torcedor!